Você já parou para pensar onde que fica as pessoas PCDs? Se é justamente em um lugar separado ou inclusas na sociedade? Qual é o melhor ambiente para essa população? E no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso e você vai saber como cai no vestibular e também várias críticas sobre essa questão. Bom, muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual, canal mais informativo, crítico e olha só, que vai trazer muitos conteúdos importantes para o seu vestibular. E fala aí, vestibulando e vestibulanda, tudo bem com você? Bom, então nós vamos falar sobre a evolução. Essa evolução ela se dá justamente pelo debate da inclusão. Será que nós precisamos incluir essa população? O que nós podemos fazer com essas pessoas? E aí, claro, nós precisamos incluir essa população dentro da nossa sociedade, não criar apenas ambientes separados, porque isso seria uma exclusão. Será que isso é verdade? Então nós vamos ver os discursos daqui a pouquinho. Mas antes, olha só, não se esqueça do seguinte, aquele debate de olha só, superação, olha só, sem um braço a pessoa conseguiu realizar algum esporte, principalmente dentro das Olimpíadas, que aconteceu, por exemplo, em 2021. Pois é, quanto a isso, nós temos que tomar muito cuidado com esse debate de, olha só, essas pessoas elas são incapazes. Não, elas não são incapazes. Essas pessoas elas não são, olha só, uma exclusão. Nós precisamos reconhecer todo o esforço que essa pessoa teve para chegar onde de fato ela chegou. Então, dentro da sociedade, claro, nós vamos ter esse debate naturalizado que, olha só como essa pessoa ela conseguiu superar vários desafios e não é que essa pessoa não superou, ela superou, mas ela não é incapaz, beleza? E olha só, não se esqueça, muitas pessoas elas acabam se prendendo a esse tabu falando, nossa, caramba, eu sou o público PCD, nossa, eu tenho uma deficiência, nossa, eu não tenho condição para me manter ou então para realizar as atividades normalmente. E essas pessoas elas ficam presas dentro desse pensamento, desses tabus, dessas questões e desses pensamentos negativos. E muitas pessoas acabam se frustrando e não conseguindo desenvolver o seu potencial que elas realmente conseguem desenvolver. Já parou para pensar nisso? Então já aproveita, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal para você saber de várias outras informações, reflexões e críticas sobre esses e vários outros assuntos pertinentes para atualidades e para o seu vestibular, beleza? Vamos lá então? Bom, então dentro da evolução nós precisamos lembrar o que fazer nessas situações. Muitas pessoas elas acabam preferindo criar ambientes separados falando, olha, nós vamos criar ambientes separados para ser mais adaptável para essa população, para que essa população ela possa se desenvolver melhor. Tudo bem, até aí, ok, você pensou nisso, mas vamos pensar de uma outra forma. Será que você não está desumanizando quando você coloca várias pessoas nesses ambientes, só que parecendo que elas não fazem parte de uma normalidade ou uma dita normalidade? Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos humanizar as nossas relações sociais e principalmente incluir essas pessoas. Quando nós estamos criando ambientes separados, claro, nós vamos o quê? Estar preparando o ambiente falando, olha, você não é capaz, então eu vou fazer justamente um ambiente separado para que você possa se desenvolver. Enquanto que nós podemos adaptar o nosso ambiente para que essa população possa se desenvolver também de forma plena, mas incluída dentro da sociedade e não se sinta excluída. Já parou para pensar nisso? Pois é, agora nós vamos para dentro da geografia física. E olha só, nós construímos a sociedade a partir de uma construção... construção... enfim. Nós vamos formar uma sociedade a partir da construção de uma adaptação do ser humano em relação à natureza. Mas olha só, nós também precisamos adaptar toda a nossa população e a nossa diversidade, construindo ambientes acessíveis e aumentando a acessibilidade. Isso acontece dentro das escolas, dentro de cinemas, por exemplo, dentro das vias públicas. Como as nossas vias públicas elas são de fato acessíveis? Já parou para pensar nisso? Vamos dar um exemplo. Um cadeirante, por exemplo, que vai atravessar uma rua. Lembra? Não tem aquela rampinha que o cadeirante vai? Pois é, ele tem aquela rampinha. Mas será que dá tempo do cadeirante sair da rampinha para ir para uma outra? Eu acho que não, né? Mal e a mal, uma pessoa quando sai correndo para atravessar uma rua, ela consegue pegar o farol verde. Deu o farol verde quando ela saiu e vai dar o farol vermelho exatamente quando ela chega no seu destino do outro lado da calçada se ela anda rápido, não é mesmo? Os idosos, por exemplo, também sofrem com isso, né? Quando eles andam devagar. Já parou para pensar nisso? Será que nós somos realmente inclusivos? O que faz numa situação dessa? E aí, dentro da geografia humana, nós precisamos pensar em duas questões importantes. A primeira é que essas pessoas, elas são ignoradas. Essas pessoas, elas não são ouvidas.
Essas pessoas, elas precisam principalmente ter as suas demandas atendidas e, claro, não somos nós que não somos do público PCD que nós vamos saber todas as demandas. Por isso que é importante de dar ouvidos. Só que o que acontece? Infelizmente essas pessoas, elas não são ouvidas. E uma outra questão, hein? A segunda é a ingressão de várias pessoas dentro da nossa sociedade. Existem, claro, cargos que essas pessoas, elas não vão conseguir realizar de forma plena, mas existem cargos que elas podem realizar, mas ainda assim elas sofrem muito preconceito. E preconceito não é só dentro do trabalho, mas também dentro de quem está tendo o serviço prestado. Sim, infelizmente isso acontece bastante, não é mesmo? Já se pegou pensando nisso? Ou tem alguma pessoa perto de você que fala bastante sobre isso? Ai, nossa, mas olha só aquele atendente, aquela atendente. Nossa, olha só, é meio diferente, né? Pois é, complicado. E dentro dos desdobramentos nós vamos ter o quê? As políticas públicas sendo cada vez mais necessárias serem feitas. Então não é apenas leis, porque fazer lei, você vai fazer uma obrigação, as pessoas então elas vão ter que cumprir essa obrigação. Mas será que as pessoas elas estão conscientes? Elas sabem o que elas devem fazer? Então é importante de nós fazermos também programas de conscientização. E como é que nós podemos dar acessibilidade para essas pessoas e criar um ambiente favorável para que todas as pessoas elas possam interagir? Isso falta bastante. Talvez nas grandes cidades isso tenha, mas e nas menores cidades? Isso será que acontece? Se você inclusive é de uma cidade pequena, me fala aí nos comentários o que você está achando. Aí na sua cidade realmente é inclusivo ou não é inclusivo? Será que as pessoas que é cadeirante, por exemplo, conseguem subir uma calçada? Será que tem sinalização nas calçadas, inclusive para quem não enxerga? E aí? Acontece isso? Será que nós somos inclusivos? E eu já vou te falar, mesmo eu morando aqui na região metropolitana de São Paulo, tem muitos lugares que não têm acessibilidade. Agora, quando nós estamos falando de atualidade, a acessibilidade, o acesso, ele acaba sendo muito caro. Essas pessoas que têm que acessar alguns serviços específicos, alguma infraestrutura específica, muitas vezes precisam pagar ou desembolsar muito mais. O que o governo faz? Geralmente dá um desconto, por exemplo, automóveis. Automóveis PCD costumam ter descontos no seu preço e pode só ser comercializado para o público PCD durante um determinado período de tempo. E agora nós vamos entrar dentro das críticas. E olha só, em primeiro lugar nós vamos pensar, olha só, nós não temos uma humanização dentro da prestação de serviço e principalmente das relações humanas. Infelizmente isso acontece bastante, as pessoas elas são negligenciadas ou tratadas como o resto, ou nem sendo bem tratadas, ou então quando elas chegam, muitas pessoas se afastam, ou os atendentes não as atendem. Por quê? Porque não querem se dar o trabalho de atender aquele público, né? Parecendo que é muito trabalho. Além disso, nós vamos ter pessoas que levam muito ao extremo, comparando questões extremistas e principalmente incapacitórias. Olha só, não, mas essa pessoa, por que nós vamos nos importar com uma pessoa dentro de 1 milhão? Não, deixa pra lá, ignora. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? E aí, não é só nós fazermos aquela reflexão. Será que, por exemplo, se fosse um familiar seu, um pai, uma mãe ou com você, você pensaria da mesma forma? Eu acho que não, não é mesmo? Então, falta empatia. E uma outra crítica bem importante de acontecer é aqueles veículos PCDs, muitas pessoas compram esses veículos sem nenhuma adaptação para aproveitar o desconto dos impostos e só depois do tempo, ou então ela vende para um público PCD, ou então quando quer trocar o carro, só depois que acontece aí o prazo para vender o carro, que ela de fato o faz para uma outra pessoa. E esse mercado de carro PCD, de automóvel PCD, tá bastante em alta com o aumento dos carros novos e seminovos, viu? Pois é uma crítica que nós precisamos fazer, não é mesmo? Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Na boa, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e suas amigas para vocês terem várias outras informações super atuais. Grande abraço, tchau, tchau!